João, vem aqui de novo, novamente, né? Outra vez again. Olha, presta atenção no seguinte, as dúvidas com relação às leis de Newton, né? Então, na verdade, Isaac Newton, né, ele tem uma proposta aí, né, de 3 leis, certo? Então a gente tem que pensar no seguinte, qual é a primeira lei de Newton? É chamado princípio da inércia, tá? Então, bem básico. Então, por inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Por inércia, um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, essa tendência de repouso ou movimento retilíneo uniforme, isso é inércia, tá? Então, isso depende do quê? É uma característica da massa, tá? Então, vamos pensar o seguinte, quando você chega ao mercado, né, inicialmente o carrinho está vazio, tá? Então, você tem que pôr no carrinho, no final das compras, antes de chegar no caixa, carrinho lotado, você tem o quê? Uma maior dificuldade, né, em empurrar o carrinho. Por quê? Aumentou a massa, aumentou a inércia. Então, a massa de um corpo, ela é proporcional à sua inércia. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior será também a sua inércia. Então, o corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, é por isso que você, quando anda de carro, tem que usar o cinto, né, de segurança. Então, tem a questão de vestibulagem. Por que usar o cinto de segurança? Por causa da inércia, tá? Então, quando o carro freia, né, por inércia, o corpo é lançado para frente. Então, ali o cinto vai diminuir o efeito, né, da inércia. Um outro exemplo, imagine você dentro de um ônibus parado, né? Se de repente o ônibus der uma arrancada, você é lançado para trás. Então, essa coisa de você ser lançado para trás é inércia, tá? Então, por inércia, né, o corpo tende a continuar ou em repouso ou em movimento retilíneo, né, uniforme, certo? Então, como é que eu faço para sair da inércia? Aí você tem que aplicar o quê? Uma força, tá? Então aí já começa a entrar o quê? Na segunda lei de Newton, certo? Então, para um corpo sair do repouso ou do movimento retilíneo uniforme, é preciso que exista uma força atuante sobre ele. Então, quando a soma vetorial das forças for nula, o resultado será o equilíbrio das partículas, tá? Então, porém, quando existir uma força resultante, terá variação. Então, a variação da velocidade está associada aqui à aplicação de uma força. Se tem força, tem aceleração, que é agora, né, a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, também chamada, né, de princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte, que a força é diretamente proporcional, né, ao produto entre a massa e a aceleração do corpo, tá? Então, quando falar de princípio fundamental da dinâmica, está falando da segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, né, estabelece que quando uma força é aplicada a um corpo, né, esse corpo é acelerado, ele ganha uma aceleração, certo? Então, imagine você ter lá um armário, né, parado, você quer tirar ele do lugar, você vai aplicar uma força. Então, ele vai ganhar o quê? Vai variar a sua velocidade, sai do zero e se desloca, né? Então, ganha velocidade aí porque aplicou uma força e tem uma aceleração, certo? Então, o PFD é o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Então, força é massa vezes aceleração, certo? Aí eu tenho, né, que a gente tem que lembrar, que a força é a massa vezes... Então, quando eu falar esse F aqui, é força resultante, tá? Então, eu posso ter aí várias forças aplicadas no corpo, né? Porém, eu vou trabalhar com a força resultante, tá? Então, você tem uma para a esquerda, uma para a direita, né? Então, você pega a força resultante, tá? A massa do corpo, né? E aí a aceleração. Agora, quais são as unidades dessas grandezas, né? No Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons, a massa é dada em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quando eu trabalhar aqui com força, massa e aceleração, eu tenho que lembrar aqui, né,
a força é dada em newtons, tá? A massa é dada em quilogramas, e a massa em quilogramas, né? E a aceleração metros por segundo ao quadrado, certo? Então força é massa vezes aceleração. Então a força resultante é o resultado da soma vetorial, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? O que eu tenho que lembrar? Que a força é um vetor, tá? Ó. Certo? Então quando eu falo que a força é um vetor, ela possui módulo, direção e sentido. Módulo, porque o valor é absoluto, tá? Você não vai falar que a força é negativa ou a força é positiva. Aí esse sinal está indicando o sentido, tá? Dependendo de como você orienta aí, né, a trajetória do movimento, tá? Então, como a força é um vetor, a aceleração também, né, ela é um vetor, né? Então a direção e sentido da aceleração serão iguais ao da força resultante, tá? Então a gente tem aí, né, que lembrar que quando eu falo de força, força é um vetor, ela tem uma direção, sentido e o valor é dado em módulo, ou seja, valor absoluto, tá? Então você não vai falar aqui, imagine uma força de dentro para fora, né? Uma força de fora para dentro, mudou o sentido. Se de dentro para fora é positivo, de fora para dentro é negativo. Esse negativo está indicando que é o sentido contrário, certo? Aí a gente tem, né, alguns exemplos, né, de como que é. Ah, professor, o que é essa setinha aqui em cima do azinho? Indica que isso é um vetor, tá? Então quando você vê que a grandeza, né, tem aqui uma setinha em cima, ó, certo? Então essa setinha está indicando, não é falando que está para a direita, não, está indicando que existe o quê? Um vetor, você está trabalhando com um vetor, então isso aqui é um vetor, tá? Então tem uma direção que é horizontal, tem um sentido que é da esquerda para a direita e o valor é dado em módulo, tá? Outra situação aqui, ó, direção vertical, qual o sentido? De cima para baixo, e o valor é dado em módulo, tá? A intensidade dessa força, certo? Então, quando aparecer a setinha aí em cima, você já sabe que está falando de vetor. E muita gente confunde sentido com direção, tá? Então a direção é horizontal, é vertical, né? É inclinada. O sentido é de para. Então quando eu falo sentido, o sentido é da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? De leste para o oeste, de norte para o sul. Isto é sentido, quando eu falo de para. Agora a direção, horizontal, vertical, inclinada, né? Certo? Ah, professor, radial. Também é. Eles podem falar radial, que todos, né? Em todas as direções, tá? Uns falam diagonal, né? Uma força diagonal, certo? Não está errado, tá? Correto. Tudo bem, pessoal? Então, lembra que a força é um vetor. Ela precisa de um sentido, uma direção e o seu valor é dado em módulo. Agora, eu acho que o pessoal ficou um pouco mais assim, preso na terceira lei de Newton, né? Que a terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação, né? Ela fala o seguinte, que para toda ação existe uma reação, tá? Então, para toda força de ação existirá uma força de reação. Agora, essa reação será na mesma direção, mesma intensidade, certo? E sentido oposto, tá? E a ação ocorre num corpo, a reação ocorre no outro. Então quando você empurra a parede, a ação é na parede, a reação é na sua mão. Então você dá um soco na parede, você toma uma paredada no soco, tá? Tá vendo, pessoal? Porque a ação foi na parede, a reação foi na sua mão. Por isso que quando o cara vai lutar, ele coloca a luva, né? Para diminuir a questão os impactos da reação, certo? Tudo bem? Então, ação e reação, né? A ação ocorre no corpo, a reação no outro. Então você nunca vai ter ação e reação no mesmo corpo, tá? Tudo bem? Então essa é a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, né? Ela é bem tranquila. Então me dá um exemplo aí no meu dia a dia, né? Então, aqui, pessoal,
Quando andamos, a ação ocorre no chão e a reação ocorre no pé, né, no nosso pé. Então a ação para trás, a reação para frente. Então você empurra o chão para trás, ele te empurra para frente. Porque a ação é no chão, a reação é no seu pé. Certo? Aí o que você tem? Vamos falar assim, eu quero lá, vamos pegar esse professor aí. Vamos jogar sabão aí. Se você jogar sabão, diminui a ação. Se diminuir a ação, diminui a reação. Por quê? A ação e a reação têm o mesmo valor de modo, o mesmo valor absoluto, a mesma intensidade. Certo? O que muda é que a ação ocorre num corpo e a reação ocorre no outro. Certo? Então, quando está escrito, cuidado, piso escorregadio, porque o cara sabe, né, que molhou, mudou o quê? A intensidade da ação. Então você não vai andar da mesma forma como se o chão estivesse seco, né? Chão molhado, você tem uma outra ação. O chão seco, você tem outra ação, certo? Por isso que muda a reação, tá bom? Entenderam, pessoal, que a ação ocorre no corpo, a reação ocorre no outro. Se dá um soco na parede, vai tomar uma paredada no soco. Porque a ação foi na parede, a reação foi no soco, foi na sua mão, tá? Então, e é da mesma intensidade. O que muda é o sentido, tá? A direção é a mesma, né? Da ação e reação, certo? A intensidade é a mesma, porém o sentido oposto, tá? A ação ocorre no corpo, a reação ocorre no outro, tá bom? Aí o primeiro exemplo aí, um corpo de massa 20 kg é puxado por uma força de 100 N na horizontal. Calcule a sua aceleração. Então você tem aí a massa, 20 kg, né? Tem a força 100 N, ele quer saber a aceleração aí. Aceleração é o que a gente tem que achar, que é a interrogação, certo? O que eu vou usar aqui? A segunda lei de Newton, força é massa sobre aceleração, que é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Então a gente tem 100 é igual a 20 vezes A. 100 é a força, 20 é a massa, A é a aceleração. Então, o 20 está multiplicando, passa dividindo. A igual a 100, dividido por 20. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora sim, você tem aí, né, uma questão que você aplicou a segunda lei de Newton. O segundo exemplo da mesma linha, né? Um corpo de massa 40 kg tem uma aceleração de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força aplicada sobre o mesmo. Então a massa é 40 kg, a aceleração 0,25 metros por segundo ao quadrado. Quanto que vale a força? A força é interrogação, aí vai ter que achar a força, certo? Tá aí, ó. Força é massa vezes aceleração, força é 40 vezes 0,25. Força é 10 N. Tá aí, né, a resposta. Tá bom, João? Então aí eu falei para vocês, né, das três leis. Primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, né, princípio fundamental da dinâmica, que é força, massa e aceleração. E a terceira lei, ação e reação, que para toda ação existe uma reação, né? Mesma direção, mesma intensidade, porém sentido oposto. Certo, jovem? Então é isso aí, jovem. Só tomar cuidado aí, estudar um pouquinho, né? São questões de vestibulares, tá?